Paz seja convosco. Espero que quando esta mensagem chegar até cada um de vocês, vocês estejam gozando de paz, de alegria e da bênção de Deus na sua vida e na sua casa. Hoje eu queria trazer uma palavra onde eu acredito que há um grande questionamento sobre a pessoa de Jesus, né? Alguns dizem que ele é apenas um profeta, que ele é apenas uma parte da história. E eu quero me basear na palavra de Deus para reafirmar a nossa fé em Cristo, Ele como Senhor, como Deus, que viveu, vive e viverá para sempre. E o texto que nós estaremos usando para refletir sobre a deidade de Cristo, sobre o senhorio dele e sobre a graça que ele nos deu para nos redimir e para nos conduzir novamente a uma intimidade com Deus como filhos. Está em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 8, onde diz assim: Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Amém? Então, estas palavras do escritor, ele deixa muito claro que mesmo antes que a terra fosse formada, diz a palavra que o Senhor já existia. Ele já estava com o Pai. Então, ele estava com Deus, ele era a palavra, o Verbo habitou em carne, habitou em nosso meio, trouxe o amor de Deus até nós, ele fez tudo o que o Pai ordenou para que se cumprisse a nossa redenção. E em todo o tempo que o Senhor esteve na terra, ele não permitiu que a contaminação do engano, do erro, do pecado que estava na terra ou que está ainda na terra, o fizesse esquecer-se de quem ele era, né? E ele manteve o mesmo, tanto que na sua crucificação, todo aquele período, ele tem uma frase que ele diz que se ele quisesse, ele oraria ao Pai e o Pai mandaria uma quantidade gigantesca de anjos para livrá-lo daquela condição de morte. Mas o amor dele por nós, ele disse a frase: fazei com que eu tome desse cálice todo. Então, nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é onipresente, que Jesus Cristo é imutável. Então, todas as promessas que Ele fez para nós, tudo aquilo que Ele declarou na sua palavra, Ele não vai permitir que haja uma mudança. Ele não vai nos trair e se revelar depois dizendo que, não, eu não quis dizer isto, eu não quis dizer aquilo. O que o Senhor escreveu, o que o Senhor disse, assim será feito. O livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 8 diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, não há alguém maior em poder e glória, em majestade, em conhecimento e sabedoria do que o nosso Deus. Não existe. A Bíblia fala que tudo está submisso ao poder dele. Tudo, todas as coisas está submissa ao poder de Cristo. Ele é Senhor sobre tudo. Foi por ele e para ele que todas as coisas foram feitas.
Então, nós temos que continuar crendo no Senhor. Mesmo que as nossas adversidades, as situações, às vezes nos fragiliza, às vezes nos faz chorar, mas nós temos que acreditar que Ele é Deus. E tudo que Ele prometeu, as mais de 8.000 promessas que está escrita na palavra dEle, Ele não revoga nenhuma, Ele não anula nenhuma. O problema está em nós cremos que Jesus Cristo, da mesma maneira que Ele era nos céus, Ele foi na terra compassivo, misericordioso, longânimo, amoroso, ajudador com toda a humanidade, e na cruz de igual forma, para com todos os que nasceram, os que estão nascendo e os que hão de nascer. Então Ele não mudou a sua forma de agir com o homem, mas o homem tem mudado a sua forma de buscá-lo, de compreendê-lo, de se santificar, de crer, de olhar para o Senhor. Então Ele diz que Ele é o princípio, Ele é o meio, Ele é o fim. Tudo está resumido em Cristo. Sem Ele, nada do que existe existiria. Números, capítulo 23, versos 19 diz: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Então, é isso que Malaquias, em Números, está questionando. Se Deus falou através da sua palavra e nos lançou palavras de vida, de abundância, de saúde, de prosperidade, que o desejo dele para nós é que em todas as coisas nós estejamos bem. Então ele não vai simplesmente olhar para mim e dizer: você eu não vou abençoar. Em hipótese alguma. O elo de ligação para que as bênçãos de Deus estejam sendo derramadas sobre nós é arrependimento e crer no Senhor, obedecê-lo, cumprir o que a palavra nos fala sobre a nossa conduta como filhos de Deus. Então, tudo o que nós precisamos vem do trono de Deus. Tudo. Não existe nada do que a nossa mente possa imaginar em concordância com a palavra que nós não podemos ter. Tiago 1,17 diz assim: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças e nem sombra de variação. Então, nós como seres humanos mudamos. E muitas vezes nós mudamos para pior. Nós negamos muitas vezes aquilo que nós falamos, entramos em contradição. Então nós temos uma conduta que ela pode ser alterada mediante circunstâncias, porque nós somos seres humanos, então criatura, e podemos mudar tanto para o bem, quanto para o mal. E isto é uma decisão de cada um. Agora, o Senhor, Ele diz que Ele coloca diante de nós vida e morte. E Ele nos impulsiona a escolher vida. Ele diz: escolha, pois, a vida. Então, Deus não é como nós. Ele criou o homem perfeito, segundo a sua imagem e semelhança. O que mudou o homem? Foi quando entrou o engano, quando entrou o erro, quando entrou a rebeldia, quando entrou aquilo que não condiz com as coisas que Deus criou para nós. Então, deturpou-se então a imagem de filho e o caráter, a moral do homem, em todas as esferas, tanto físicas, quanto de relacionamento, quanto de família, quanto social.
Então, e Deus continuou conosco. Ele não abandonou a sua criação. E Ele continuou porque Ele é fiel. Porque está escrito a palavra que Ele não muda. E Jesus, Ele será eternamente. Ele não é um Deus criado por mãos de homens. Ele não é um Deus que foi feito de uma madeira, ou de um ferro, ou de bronze, ou de barro, que no decorrer do tempo pode ser esquecido, ou pode ser quebrado. Não. Ele é Deus e subsiste e existirá eternamente. E a palavra nos confirma tudo isso. Então Deus, Ele não mudou o seu propósito para comigo e nem para com você. O que nós precisamos entender é que o nosso tempo de mudança é um tanto quanto diferente do tempo de Deus. Quando nós aceitamos Cristo, nós passamos por um processo de mudança para chegarmos à perfeição do que é o nosso Senhor Jesus. E alguns mudam rapidamente, outros demoram para haver uma mudança. Mas Deus não muda os seus propósitos, os seus planos e a sua vontade para conosco, porque tudo já está determinado. Ele é um homem, Ele é Deus e Ele é fiel às suas próprias leis e Ele não vai mudar. Então, no livro de Salmos 102, versículo 12 e versículo 25 e 28 diz assim: Mas tu, Senhor, permanecerá para sempre. A tua memória de geração em geração. Desde a antiguidade fundastes a terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão, como um vestido, como roupa os mudarás, e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a tua semente ficará firmada perante ti. Então a palavra constantemente reafirma que o nosso Deus não passa, e Ele mesmo diz com respeito à sua palavra: passará céus e terra, como acabamos de ler, mas a minha palavra, diz o Senhor, não passará. Ela também é eterna. Então temos que permitir que a palavra de Deus nos ajude a moldar a nossa vida para sermos como Deus desejou e Deus deseja que nós sejamos. Apocalipse 21, 6 diz: E declarou-me ainda: Tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E todos quantos tiverem sede, lhe darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. Aleluia. Nós tomamos água que mata a sede do nosso corpo, que nos ajuda a promover saúde ao nosso organismo. Mas quando o Senhor fala da água da vida, é aquela que satisfaz o nosso espírito, satisfaz a nossa alma, aquela que nos faz compreender que há um Deus que nos ama e que Ele não riscou o seu nome do livro da vida e que Ele não deu as costas para você e que Ele não faz intriga entre você e outra pessoa, de que Ele passa de largo com relação aonde você mora, de maneira nenhuma. Os olhos dele estão atentos a todas as circunstâncias da sua vida, aos pormenores da sua vida. Ele não trata você diferente do que trata os outros. Ele só não consegue tratar de igual forma aqueles que se rebelam, aqueles que se afastam, aqueles que recusam a bênção do Senhor. Mas o amor dele para com todos os que são seus é de igual, é da mesma forma. Então nós temos que entender isto, que o Senhor, todas as promessas que Ele fez para nós, não vai ficar sem ser cumpridas, todas se cumprirão. E nós precisamos
reafirmar esta fé no Senhor, reafirmar a nossa confiança no Senhor, saber que Ele é o mesmo, que o Cristo que se revelou na terra aos seus discípulos e nos foi demonstrado através do Novo Testamento e que nos foi demonstrado também através do Antigo Testamento, continua o mesmo, não mudou e está presente na vida daqueles que o buscam em espírito e em verdade. Hebreus 7:24 diz que também nós temos um sumo sacerdote que permanece para sempre e tem um sacerdócio perpétuo. Então ele, veja bem, ele não é um pastor que morreu e deixou de existir. Ele não é um missionário que veio e deixou de existir. Ele é o sumo sacerdote. Ele é o eterno sacerdote. Ele é o sacerdote dos sacerdotes. Nós temos poder porque ele nos deu poder. Nós temos autoridade porque ele nos deu autoridade. Nós temos santidade porque ele nos tornou santo. Então, tudo que somos provém dele. Tudo que somos e recebemos em transformação de vida foi por causa do amor de Jesus. Foi por causa do seu sacrifício lá na cruz. Então, ele permanece para sempre conosco. Ele diz que nós estaremos com ele eternamente. O Salmo 23, e eu gosto muito desse salmo, ele diz: unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Na terra, nós temos um tempo determinado, mas a palavra eternidade já demonstra que somos eternos e com o Senhor nós viveremos eternamente. Então, este sumo sacerdote, a bênção dele sobre nós não é por um período, é para sempre. Lamentações 3:22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Olha que coisa maravilhosa. Então Deus, ele não cessa a sua bênção, não cessa o seu amor, não cessa a sua ajuda, não cessa a sua aliança com o seu povo, de maneira alguma. No livro de Jó 42, versículo 1 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus irá cumprir os planos dele na sua vida, na minha vida. Não há na palavra de Deus aonde Deus planejou algo e disse não posso fazer, ou não há possibilidade de ser concretizado. Em hipótese alguma, todos os propósitos do Senhor, todos os planos do Senhor, tanto para a minha vida quanto para a tua vida, não será frustrado, se cumprirá em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Salmo 103:17. Novamente declarando a eternidade de Deus, a imutabilidade do Senhor. Ele não muda. 2 Timóteo 2:3 diz: se nós somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira alguma ou de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, quando nós entramos num período de fragilidades e abatemos o nosso espírito, podemos até nos tornar infiéis. Mas diz o Senhor que ele permanece fiel aos seus propósitos, à sua palavra, aos seus planos para a nossa vida. Porque ele nos ama de uma maneira que nós não compreendemos, que nós não sabemos expressar este amor que Deus tem por cada um de nós. Porque Deus não muda,
Então nós podemos sempre confiar nele, porque Deus não altera os seus planos para nós, nós podemos esperar que os nossos planos, segundo a diretriz da palavra de Deus, se cumprirá na nossa vida. Então, não desanime, continue esperando no Senhor. Ele continua o mesmo, o seu poder não diminuiu, a sua presença não está longe, ele é um Deus presente e ele fala que está bem perto de nós, dentro do nosso coração. Então, para terminar, eu gostaria que ler em Judas capítulo 1, versos 25, que diz assim: ao único nosso Salvador sejam glória, majestade, poder, autoridade, por intermédio de Jesus Cristo, o nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Então, Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. Aleluia. Então, não trate Deus como se ele fosse um semelhante de carne e osso. Trate Deus como o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Pai, para que as misericórdias deles, que é tão infinitas, esteja sendo derramadas sobre a sua vida. Deus ama você. Deus quer que você vá bem. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha paz. Nós podemos ter muitas coisas, mas ter as coisas sem ter paz é muito difícil. Agora, quando Deus nos abençoa, a palavra de Deus fala que a bênção do Senhor, ela enriquece e não acrescenta dores. Então não há bênção fora de Deus. O inimigo até pode fazer qualquer coisa na vida de alguém, mas acontece que não haverá paz, e eu sei do que eu estou falando. Agora, a bênção de Deus, que não muda, que está sobre nós, também mantém a nossa vida em paz. Então, guarde essa palavra no seu coração. Deus não mudou os seus planos, os seus propósitos e nem se alterou para conosco. Ele continua da mesma forma. Ele diz: operando eu, quem impedirá? Então, continue esperando Deus operar na sua vida, Deus agir na sua vida, porque Ele não alterou nenhum propósito dele para com você. Muito pelo contrário, Ele está esperando que você reaja, Ele está esperando que você seja forte, Ele está esperando que você continue crendo, declarando a palavra dEle, Ele está esperando que você se revigore na presença do Espírito dEle. E Ele vai estar te abençoando mais e mais a cada dia. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, te trazendo saúde, te trazendo abundância, te trazendo paz, e que vocês possam viver uma vida de alegria e de amor em nome de Jesus. Porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Deus os abençoe em nome de Jesus.